Bom dia, meus amigos. Espero muito que vocês estejam bem. Ótimo domingo para todos. Que Deus abençoe grandemente e abençoe a família de cada um. Para quem está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, vou me apresentar aqui. Sou o Lucas Vieira, dono desse canal do YouTube. Todos os dias estou aqui trazendo as seguintes informações sobre o mundo do esporte. Então você aí está chegando pela primeira vez no canal, já estiver gostando do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva caso não for inscrito. E é isso, então bora aí para as seguintes informações que espero muito que vocês fiquem atualizados sobre o mundo do futebol. Então é isso, bora para o vídeo sem enrolação, sem delongas. Bom, quero começar o vídeo para falar sobre a Premier League, que nesse sábado teve o jogo entre Fulham e Leeds United. Bom, nesse jogo que aconteceu, o Fulham foi o mandante. Bom, e o time da casa, o Fulham, né, acabou sendo o vencedor nessa partida. Bom, o Harry Wilson fez o primeiro gol para o time da casa, enquanto o segundo gol do Fulham foi marcado pelo Andrés Pereira, o ex-jogador do Flamengo, que além de ter jogado muita bola nesse sábado, ter penalizado para gols, até mesmo fez o gol, foi aí o principal da equipe no jogo desse sábado. E claro que o Willian, né, o ex-jogador do Corinthians, Chelsea, Arsenal, também teve uma boa atuação. E eu quero dizer que o João Palhinha, jogador do Fulham, acabou fazendo gol contra. Mas mesmo com gol contra, o Fulham garantiu grande vitória. Quero falar para vocês agora ainda mais sobre a Premier League que Liverpool jogou contra o Nottingham Forest. No vídeo deste sábado falei de Nottingham Forest, de Navas, de Danilo, de Gustavo Scarpa, do zagueiro Felipe, que jogou pelo Corinthians Atlético de Madrid, entre outros jogadores. E eu quero dizer que esse jogo aconteceu no estádio Anfield, que é a casa do Liverpool. E eu quero dizer que Diogo Jota fez o primeiro gol pro Liverpool, segundo gol Mohamed Salah. Aí o terceiro gol do Liverpool foi novamente Diogo Jota. Já do Nottingham Forest, Nico Williams e Gibbs White fizeram os gols já. Aí os dois gols que eu acabei de falar foi do Nottingham Forest, mas grande vitória dos Reds. Ou seja, grande vitória aí do Liverpool. Como é chamado o Liverpool, é o Reds. Bom, quero falar agora Premier League e Brentford. Jogou contra o Aston Villa. Brentford nesse jogo foi o mandante. O jogo acabou empatado 1-1. Bom, o Tony acabou fazendo gol pro Brentford, enquanto o Aston Villa, o gol de empate foi marcado pelo brasileiro Douglas Luiz. Quero falar agora sobre o campeonato alemão que mais jogou aí contra o Bayern de Munique. O Bayern de Munique foi o visitante e infelizmente a equipe do Bayern de Munique acabou perdendo 3-1. Bom, o Bayern de Munique abre o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Gol marcado pelo Mané. Já do Mainz, a York Barreiro e Aaron Martin fizeram os 3 gols aí do Mainz. E grande vitória da equipe que foi mandante. Quero falar agora ainda mais sobre a Premier League, que Crystal Palace jogou contra o Everton. Bom, o Everton nessa partida, o visitante, então quer dizer que esse jogo acabou empatado em 0-0. E eu quero dizer o seguinte dessa partida. Durante a partida, faltando 10 minutos para acabar, o Everton teve um jogador expulso. E esse jogador que foi expulso foi o Rolgat. Quero dizer agora para vocês sobre a La Liga, que logo mais às 11h15, daqui a pouco tem um jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid. Esse jogo acontece no Camp Nou. E eu quero dizer para vocês que Barcelona veio de 2 empates da La Liga por 0-0. Bom, e agora vamos ver, né? Empate contra o Girona no Camp Nou e aí um jogo fora de casa, último jogo, também para estar 0-0. Vamos ver aí, muito capaz o Barcelona. Entra com Lewandowski, com Ter Stegen, entra também com o Ousmane Dembélé, o Rafinha e entre outros jogadores. E amanhã, segunda-feira, vem falar sobre essa partida. Quero falar agora sobre a La Liga, que 4 horas tem o jogo entre Sevilha e Vila Real.
Bom, você vira nesse jogo aí, vai ser o mandante. O jogo acontece no estádio Ramon Santos Pizjuan, que é o estádio do Sevilha. Quero atualizar vocês sobre o campeonato italiano. 15h45 da tarde, tem o jogo entre Juventus e Napoli. Durante a semana, semana passada, o Napoli havia jogado pela Champions League contra o Milan, onde o Milan empatou 1-1 e onde o Napoli acabou sendo eliminado. Mas sobre essa partida, o jogo acontece no estádio Juventus Stadium, que é a casa da Juventus. E vamos ver aí como será essas duas equipes, vamos ver aí como as duas equipes se comportam, vamos ver aí também como será esse duelo. Bom, quero falar agora sobre o campeonato italiano, ainda mais que 1 hora tem um jogo entre Milan contra o Lecce. Bom, o jogo acontece aí no estádio Giuseppe Meazza, que além de ser o estádio da Inter de Milão, o Milan também tem esse estádio, ou seja, as duas equipes têm o mesmo estádio. Bom, mas sobre esse jogo, o Milan, que deve entrar aí com o Rafa Leão, com o Giroud, entre outros jogadores. E o Giroud, por sinal, é o artilheiro aí do campeonato italiano. Bom, quero falar agora sobre a Copa da Inglaterra, semifinal, que teve jogo entre Manchester City e Sheffield United. Bom, Manchester City venceu e garantiu sua classificação até a final. E esses 3 gols do Manchester City foi marcado pelo Mahrez, que o jogador do Manchester City marcou o gol, e um dos 3 gols do Mahrez, um deles foi marcado de pênalti. Bom, e agora eu quero continuar falando da Copa da Inglaterra, semifinal aí, 12h30 tem um jogo entre Brighton e Manchester United. E esse jogo acontece no estádio Wembley. E eu quero dizer o seguinte, o Manchester City acabou de falar que já foi para a final. Bom, agora é Brighton contra o Manchester United. Vamos ver qual das duas equipes vão enfrentar aí o Manchester City. Minha opinião, eu acho que dá esse jogo entre Manchester City e Manchester United, 2 duelos gigantescos. Bom, agora seguindo aí, falar do campeonato alemão novamente, que Borussia Dortmund jogou contra o Frankfurt. E o Dortmund ganhou aí por 4-0. Bom, o Bellingham abre o placar para a equipe do Dortmund, enquanto o Mari fez o 2-0, o 3-0, que ainda aconteceu no primeiro tempo, marcado pelo zagueiro Hummels. E o quarto gol, último gol aí do Borussia Dortmund, foi marcado pelo Malen. E o Malen marcou 2 gols nesse jogo. Malen, que foi destaque dessa partida. Quero falar agora sobre a La Liga, Real Madrid, que jogou contra o Celta de Vigo. E o Real Madrid, que jogou no Santiago Bernabéu, e o jogo aconteceu nesse sábado, que Asensio fez ainda o primeiro gol para o Real Madrid. Já o segundo gol do Real Madrid, marcado pelo zagueiro Éder Militão. Quero falar agora sobre o Campeonato Brasileiro de Série B, que Tombense jogou com o Ituano e Tombense ganhou por 3-0. Bom, Fernandão, Matheus Friso e Marcelinho fizeram os gols para o Tombense, enquanto o último jogo na primeira rodada venceu aí o Ceará por 2-0, jogo em que aconteceu em Itu na finalíssima rodada. Quero falar agora sobre o Avaí Mirassol, jogo em que aconteceu no estádio Ressacada. Avaí ganhou 1-0, o único gol marcado do jogo, marcado pelo Santiago Patinho. Esse é o atacante do Avaí, que marcou o único gol do jogo. E o Avaí, que no último jogo havia jogado contra o Guarani, onde o Avaí perdeu por 4-1. Avaí conseguiu os seus 3 pontos nessa segunda rodada no Brasileirão Série B. Agora, seguindo para falar da Série B, Novo Horizontino, que jogou contra o Juventude no estádio Jorjão. Bom, Novo Horizontino aí conseguiu vitória e o único gol do jogo marcado pelo César Martins, jogador do Novo Horizontino, que por sinal fez o único gol do jogo e que garantiu a grande vitória da equipe de Novo Horizonte. Bom, quero falar agora sobre o Ceará e Guarani, jogo em que aconteceu no estádio Presidente Vargas, que eu falei nesse sábado, e o Guarani novamente venceu. Só que esse resultado acabou sendo 3-0 Guarani. O Wenderson fez o primeiro gol
pro Guarani. Bruno Mendes fez o segundo gol ainda pro Bugre. E já o terceiro gol, o último gol do jogo, foi marcado pelo Derek. Agora falar que às 3h30 pela Série B, tem jogo entre Chapecoense e Londrina. Jogo em que acontece no estádio Arena Condá, que é a casa da Chapecoense. E eu quero dizer que, na primeira rodada, a Chapecoense jogou com o Mirassol e a Chapecoense perdeu por 1-0. Já o Londrina jogou com o ABC Rio Grande do Norte e ganhou por 1-0. O Londrina que havia vencido no estádio do Café do ABC aí. Agora eu quero falar às 6 horas. Tem jogo entre ABC, Rio Grande do Norte e Vitória. Bom, do ABC já acabei de falar, mas sobre esse jogo. Jogo que acontece no estádio Frasqueirão, que é o estádio do ABC. Bom, já que eu falei do ABC aí que jogou contra o Londrina, vou falar do Vitória. O Vitória jogou com a Ponte Preta no estádio Barradão. E a Vitória nesse jogo venceu por 3-0. Bom, agora a próxima notícia é falar do Brasileirão Série A, que aconteceu no estádio Maracanã. Jogo entre Fluminense e Clube Atlético Paranaense. O Fluminense havia jogado com o América Mineiro, onde venceu 3-0. O Atlético Paranaense jogou com o Goiás, onde o Goiás perdeu por 2-0. E os gols do Flusão. O Lima fez o primeiro gol, enquanto o segundo gol do Fluminense foi marcado pelo Nino. Bom, agora eu quero falar sobre Cuiabá e Bragantino, que se enfrentaram na Arena Pantanal. Quero dizer que o Cuiabá saiu na frente aí com o gol do Mateuzinho. Já do Bragantino, Thiago Borbas, que fez o gol aí, que garantiu aí o empate do Bragantino, que foi bom por ter jogado fora de casa. Mas quero dizer que o Bragantino tem muito trabalho ainda pela frente nesse Brasileirão. Quero falar agora sobre o São Paulo, que jogou contra o América Mineiro no Morumbi e que Dorival Júnior estreou comandando o São Paulo aí. Depois de 5 anos aí, voltou a comandar o São Paulo e estreou com vitória. São Paulo que ganhou por 3-0. Luciano, Caleri, Marcos Paulo fizeram aí os gols do São Paulo que garantiu a vitória. O São Paulo havia jogado com o Botafogo no último jogo, onde o Botafogo venceu por 2-1. E agora falar do Cruzeiro, que jogou com o Grêmio e o Cruzeiro que ganhou. O Cruzeiro havia jogado com o Corinthians da Neoquímica Arena, onde perdeu 2-1. O Grêmio jogou contra o Santos, onde o Santos perdeu por 1-0. Mas sobre esse jogo, o Cruzeiro que fez o único gol, marcado pelo Bruno Rodrigues. Bom, agora ainda sobre a Série A, logo mais, daqui a pouco, 11 horas, tem o jogo entre Internacional e Flamengo. Jogo em que acontece no estádio Beira Rio. E eu quero dizer que na primeira rodada, o Internacional jogou com Fortaleza e empatou em 1-1. Já o Fla jogou com Coritiba e ganhou do Coritiba por 3-0. Bom, o Flamengo aí havia jogado durante a semana contra o Nublense do Chile pela Libertadores na estreia de Jorge Sampaoli. E agora o Sampaoli tem a sua estreia hoje pelo Brasileirão. Segundo jogo dele aí à frente do Flamengo, vamos ver aí como o Flamengo Internacional se comporta. E lembrando que duelo entre Jorge Sampaoli e Mano Menezes. Mano Menezes aí, que do Internacional, vai com sangue nos olhos para tentar a vitória, assim como o Clube Regatas do Flamengo. Bom, quero falar agora que às 4 horas tem jogo entre Santos e Clube Atlético Mineiro. Jogo em que acontece na Vila Belmiro e na primeira rodada, já falei aí, né, que o senhor jogou, mas sobre o Vasco. Bom, o Vasco jogou com o Atlético Mineiro na primeira rodada. O Atlético Mineiro perdeu por 2-1. Bom, mas eu quero dizer que o Santos, que havia jogado contra o Audax Italiano pela Sul-Americana, onde o Santos empatou em 0-0, e o Neymar que estava assistindo ao jogo do Santos. Como eu já falei nesse sábado, que o Neymar Júnior que volta ao campo entre 3 e 4 meses para voltar a jogar aí pelo Paris Saint-Germain. Bom, quero falar também 4 horas do jogo entre Vasco e Palmeiras, jogo em que acontece no Maracanã. E o Palmeiras jogou com o Cuiabá no Allianz Parque e o Palmeiras ganhou por 2-1. E do Vasco, já acabei de falar, e eu quero dizer o seguinte, que às 6h30, logo depois do jogo, dos jogos de Santos e Palmeiras, o jogo entre Curitiba e Fortaleza, jogo em que acontece no Couto Pereira. Bom, do Fortaleza eu já falei, do Curitiba também, e vamos falar ainda mais que 7 horas, ainda jogo válido pela segunda rodada. Aí do Brasileirão tem um jogo entre Goiás e Corinthians.
jogo em que acontece no estádio Serrinha. O Corinthians ainda quando era comandado por Fernando Lázaro. O Corinthians jogou aí, já falei. Bom, mas agora o Cuca deve, na verdade deve não. O Cuca oficialmente estreia hoje comandando aí o Corinthians. Vamos ver aí como será o trabalho do Cuca hoje e daqui pra frente pelo Corinthians. Eu tenho certeza, minha opinião é que o Cuca vai dar muito certo comandando o Corinthians. Bom, e é isso aí o vídeo hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva se não for inscrito. E muito obrigado por assistir mais um vídeo. E aquele recado de sempre. As informações você encontra e sempre encontrarão aqui canal do Lucas Vieira. Amanhã segunda-feira tem um compromisso, mas na hora do almoço vem aí e trago as informações sobre o mundo do esporte. Abraço!